Sétimo ano, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esse pequeno vídeo é para a gente tirar algumas lições importantes da nossa última aula, tá bom? A nossa última aula estava relacionada muito com a relação entre Deus e os pecadores, o resgate que Deus ele pode executar na vida de uma pessoa que está fazendo coisas erradas e que verdadeiramente se arrepende, tá bom? Nós ainda não estamos falando da restauração, da transformação. Nós vamos falar isso mais lá na frente. Por hora, nós temos que marcar o seguinte, que Deus tem interesse em salvar as pessoas, tá bom? Esse é o principal nessa relação entre uma pessoa querer ser transformada e a necessidade de Deus perdoar, tá bom? É mais importante Deus perdoar. A transformação é só uma consequência do perdão de Deus. Então, eu só quero que a gente agora, né, depois que ter conhecido um pouco sobre a história da infância de Jesus, conhecendo agora essa fase aqui de algumas lições que Jesus está tentando marcar na Bíblia e que a gente tem que colocar no nosso coração, a gente agora tem que entender um pouquinho das características que acontecem lá no Oriente Médio. Por exemplo, primeira coisa, vocês sabiam que lá no Oriente Médio é uma honra muito grande você ser convidado para algum almoço, alguma refeição? Pois é, somente pessoas muito queridas e muito quistas, né, naquele local é que vão ser convidadas para almoçar. Vocês sabiam disso? Então, se você é o convidado para almoçar lá, se você for para lá e alguém te convida para almoçar, se considere sim uma pessoa muito honrada, tá bom? E qual é a questão aqui? Jesus ele foi fazer esse convite para pessoas que eram pecadoras, que eram excluídas. E pasme, Jesus ele foi muito criticado. Você sabia que se fosse hoje em dia, Jesus ia ser cancelado? Não é assim que estão agora, né? Estão cancelando agora as pessoas pelas redes sociais. Pois é. Então Jesus ele foi criticado porque ele convidou pessoas que tinham uma fama terrível para almoçar. Ou seja, Jesus estendeu um convite de honra para pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Olha só que coisa interessante, né? Para a gente ver como é que é o caráter de Jesus. Segunda coisa que tem que ser entendida. Jesus, ele também hospedou pessoas que eram marginalizadas e acusadas de receber ele foi acusado de receber pecadores dentro de casa. Pessoas que eram acusadas de cometer pecados e crimes horríveis. Jesus hospedou essas pessoas. Olha só. Naquele tempo, para você entrar na casa de alguém, tu tinha que ter uma imagem, um status social elevado. E ali Jesus ele teve a preocupação de convidar essas pessoas para habitarem lá na casa dele. Olha só, olha que interessante, não é isso? Jesus ele estava incluindo as pessoas lá junto com ele para poder apresentar para essas pessoas o motivo delas aceitarem a transformação que ele estava querendo levar. Terceiro, a gente aprende que, né, tinha um pastor, esse pastor tinha 100 ovelhas, uma sumiu. Agora, quando ele foi atrás das outras ovelhas, da ovelha perdida, o que vocês acham? Ele deixou as ovelhas lá, nas 99, aonde? Em um curral cercado? Não. Ele deixou as ovelhas no deserto. Ele deixou as ovelhas lá no deserto e foi atrás da ovelha que estava perdida. O que isso significa? Que Deus, ele deixa as ovelhas ali no deserto. O deserto é um lugar ruim, o deserto é um lugar difícil, mas ele deixou aquelas ovelhas ali porque juntas elas teriam mais chance de sobreviver. Juntos, as pessoas têm mais chance de sobreviver, porque um vai ajudando o outro. E aquela ovelha que estava sozinha, a ovelha que estava isolada, a ovelha que não tinha nenhuma companhia, ele pessoalmente foi lá buscar aquela ovelha. Com os próprios braços, né, ele pegou aquela ovelhinha e levou de volta lá para as outras ovelhas, né? Todo mundo agora ficou junto, as 100 ovelhas novamente. O que isso significa, né? Que apesar das dificuldades que Deus às vezes deixa a gente, é para a gente permanecer unidos e nós vamos ajudando uns aos outros. E aqueles que encontram-se afastados e distantes, eles vão ser alcançados pelo nosso Deus, tá bom? Depois, a gente tem que entender que na parábola da moeda, o ápice da história não é o fato da mulher ter perdido a moeda, ou o fato dela ter encontrado. Claro que são importantes esses detalhes, mas nessa parábola, o ápice da parábola, o que é mais importante lá naquela parábola é o quê? O fato de quando ela achou aquela moeda, ela fez uma festa. Sabiam disso? Ela achou aquela moeda, ela fez uma festa. O que isso significa? Do mesmo jeitinho
que aquela mulher ficou feliz e fez uma festa porque ela achou aquela moeda, do mesmo jeitinho, Deus ele fica feliz quando ele acha um pecador, porque aquele pecador agora é transformado nas mãos dele. Entenderam? Deus ele fica muito, muito, muito feliz quando uma pessoa se arrepende e se entrega de verdade nas mãos dele. Esse é o caráter do nosso Deus. Não esqueçam disso, tá bom? Deus constantemente está buscando, está procurando pessoas. O tempo todo ele está procurando. E na hora que ele acha uma pessoa que quer receber ele, ele fica feliz e ele dá uma festa no céu, tá bom? Depois disso, tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração sobre a parábola do filho pródigo. Eu quero citar aqui só duas coisas, dois erros. A gente lendo aquela história do filho pródigo, a gente pode achar diversos erros do filho pródigo, mas aqui eu quero trazer para vocês alguns. O primeiro erro dele foi porque ele pensou que o dinheiro ia trazer felicidade. Pessoal, ele era jovem, ele tinha tudo o que ele queria na casa do pai dele. Claro que tinha as regras, tinha as normas, mas ele queria a liberdade. Porque ele trabalhou na mente dele que o dinheiro ia trazer a felicidade. E de fato, ele até trouxe alguns dias ali o dinheiro, algumas felicidades para ele. Ele podia comer o que ele quisesse na hora que ele queria, tinha dinheiro. Ele pôde comprar as melhores roupas se ele tinha dinheiro. Só que chegou uma hora, pessoal, que o dinheiro acabou. E eu quero ser mais pontual. Vamos supor que o dinheiro não tivesse acabado e que ele só tivesse adoecido. E fosse uma doença que dinheiro nenhum curasse. E aí? Então o dinheiro não traz a total felicidade para seu ninguém, tá bom? Traz ali um conforto ou outro. E não é ruim ter dinheiro. Mas também não pensem que vocês só serão felizes quando vocês têm dinheiro. O que mais tem aí são pessoas que eram ricas, famosas e que estão se matando porque não acharam mais sentido na vida. Ricas, né? Não pega ônibus lotado, não tem medo de ser assaltado, né? E a gente está vendo que são pessoas que não encontram mais sentido na vida. Então o dinheiro não traz a felicidade para as pessoas, tá bom? Traz conforto. E não confunda conforto com felicidade, tá certo? O segundo erro é porque ele acabou desonrando o pai dele. Professor, como assim? Só porque ele pediu a herança dele? O que tem que ser entendido? Lá no Oriente Médio, a herança só é passada quando o pai morre. Acabou. O pai morreu? Morreu. Então a herança só é passada quando o pai morre. Quando ele chegou e pediu a herança para o pai dele vivo ainda, ele estava deixando bem claro que ele queria que o pai dele morresse. Primeiro, isso aí foi uma desonra muito grande. Mas a desonra não acabou por aí, não. Lá no Oriente Médio, como eu falei para vocês, ali a figura do pai é uma figura muito séria. Ali o pai é um líder, ele tem que ser respeitado. Ali não é qualquer um que pode bagunçar, não. Então o que aconteceu? O pai dele deu a herança para ele. O pai dele acabou dando para ele? O pai dele deu metade da riqueza. O que vocês acham? A herança, gente, era a riqueza que ele tinha construído, que ele tinha conquistado com o trabalho dele. Agora ele pega metade de toda a riqueza dele e dá para o filho. E o filho gasta todo o esforço do pai dele. Fica imaginando o pai dele trabalhando, feito condenado, anos, jovem ainda, moço, trabalhando, juntando, trabalhando, organizando, trabalhando, administrando. E agora o menino simplesmente pega metade de toda a riqueza do pai e joga fora com bebidas, com roupas, com festas, com mulheres, e acaba todo o dinheiro do pai dele. Acabou. Então isso foi também uma forma de desonrar o pai dele. Até que ele se depara com a pobreza. Aí ele volta para a casa do pai. Lá no Oriente Médio, ele seria apedrejado. Lá a cultura era assim, era para ele ser apedrejado. Sabe por quê? Porque ele desejou a morte do pai. Ele gastou todo o dinheiro que o pai passou uma vida juntando. Mas o que a história conta? Quando ele ia se aproximando, o pai de longe olhou o filho dele e o pai foi correndo ali, olha. E quando eles se encontraram, o pai deu um abraço nele. Sabe o que isso significa? Que do mesmo jeito que Deus fica feliz quando ele encontra um pecador, Deus ele também acolhe esse pecador. E ele quer que a gente faça a mesma coisa. Então que a gente coloque isso no nosso coração, pessoal. Que a cada dia que passar, a gente pegue essas lições, essas parábolas que Jesus contou e que a gente apresente nossa vida de maneira prática. Vamos praticar isso? Ser tolerante com as pessoas, tá ensinando, tá ajudando, não somente com palavras, mas com atitude. As pessoas precisam disso, tá bom? Então vamos fazer esse exercício, beleza? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
e até mais. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Tchau.